Oi pessoal, tudo bem? Primeiro vídeo de 2021. Na verdade, já fazia um tempinho que eu tava querendo gravar um vídeo conversando com vocês, falando um pouquinho sobre como foi o meu 2020, tudo o que aconteceu, tudo que eu senti e também quais são as minhas ideias e projetos pro futuro. Mas eu realmente precisava ter tirado uns diazinhos, umas semanas aí de férias para descansar e, sabe, meio que colocar a cabeça no lugar e tudo mais. Então eu demorei um pouquinho para postar aqui no canal, mas eu pensei que uma boa forma da gente começar o ano aqui era justamente com um vídeo da série Desenha e Fala que vocês curtem bastante e vocês podem acompanhar aí o meu processo de produção enquanto eu vou conversando com vocês. Bom, para esse vídeo eu decidi começar um sketchbook novo. Esse sketchbook já faz um tempinho que eu tô com ele e eu comprei ele na loja All Mini, que tem aqui em São Paulo, mas eu não sei se tem em outras cidades ou se tem loja online, mas enfim. Se eu não me engano, alguém já comentou que é uma loja da rede da Miniso, sabe? Que também é uma loja que vende várias tranqueirinhas aí, tipo coisas de papelaria, bolsa, enfim. E eles também vendem alguns sketchbooks. Eu achei esse bem legal, achei um formato bem diferente, sabe? Quadrado. E as folhas parecem ser bem legais pra gente usar grafite. E eu paguei R$ 25, tá até com a etiqueta aí. Que eu achei um preço até legal para um sketchbook desse tamanho, né? Porque às vezes a gente vai ver alguns sketchbooks custam 60, R$ 70, então eu achei 25 até um preço bacana. Bom, para quem me acompanha há mais tempo aqui no canal, já deve ter percebido que praticamente o ano passado inteiro eu produzi muita arte digital. E isso aconteceu de uma forma assim bem natural, na verdade, principalmente depois que eu comprei o meu iPad. Eu sinto que o iPad mudou muito a forma com que eu produzo, assim, a minha rotina de produção, sabe? E então eu percebi que eu acabei deixando os meus sketchbooks mais de lado e também os meus materiais tradicionais, aquarela, lápis de cor, guache, enfim. Eu acabei deixando esses materiais um pouco de lado para me dedicar ao iPad. E como eu já falei em outros vídeos aqui no canal, né? Eu fiz até um vídeo falando um pouco mais sobre a minha produção no iPad, enfim. O iPad ele traz tantas facilidades, sabe? E tem tantos brushes bacanas pra gente trabalhar que emulam materiais tradicionais que eu acabava escolhendo pegar ele, sabe, pra desenhar, tipo, era muito mais fácil do que ao invés de pegar o meu caderno e diversos materiais, eu poderia só pegar o iPad e ficar brincando e conseguir efeitos muito bacanas. Então, essa facilidade justamente me fez eu acabar usando muito mais o iPad, principalmente no ano passado, do que outros materiais. E eu tava sentindo um pouco de falta, assim, de voltar um pouco pros primórdios ali e pegar o sketchbook e só ir desenhando nele com grafite mesmo, sabe? Então, daqui pra frente eu quero variar, assim, um pouco o meu conteúdo, trazer mais dos vídeos de aquarela que alguns de vocês pediram na enquete que eu deixei aqui no menu comunidade na semana passada. Então eu vi que vocês estavam querendo também vídeos de aquarela, outros materiais, testando outros materiais e aplicativos também. Mas enfim, eu quero dar essa variada, assim, e trazer conteúdos diversos para vocês, sendo arte digital ou arte tradicional também. Bom, eu também pensei que seria uma boa forma de eu começar o ano já me dedicando à minha produção e tudo mais, do que retomar, né, os meus sketchbooks ali e começar um sketchbook novo. E com sorte, eu realmente espero que eu consiga isso. No final desse ano eu tenha um sketchbook todo completo para fazer um tour aqui para vocês. Então vamos ver se eu vou conseguir finalizar esse sketchbook até lá ou se eu realmente vou acabar escolhendo desenhar no iPad. Mas eu vou me esforçar para ter pelo menos um sketchbook e tentar ir completando ele ao longo desse ano. Bom, gente, na verdade, a principal
o principal assunto que eu queria falar com vocês nesse vídeo era para falar sobre 2020. Gente, o que falar sobre 2020? Eu acho que para quem me acompanhou ao longo do ano, ouviu os meus podcasts, os meus desenhos e fala, enfim, deve ter percebido que foi um ano bem complicado e que eu passei por diversas fases, assim, que eu repensei muito o que eu tava produzindo, sabe? O que eu tava fazendo da minha vida no geral, não só na minha produção e no meu trabalho, mas no geral, assim, sabe? Então, foi um ano muito difícil. Eu acho que pra todo mundo foi difícil, sabe? Mas, realmente, algumas coisas que já vinham vindo acontecendo, elas meio que explodiram e ficaram mais difíceis assim de lidar. E no final das contas eu acabei repensando, né, muito do que eu tava fazendo por causa de tudo o que aconteceu no ano passado. E, gente, se vocês estiverem ouvindo umas crianças gritando no fundo, são o pessoal dos outros prédios aqui em volta, que eu moro numa região que é tipo um vale, então apesar de eu morar no 10º andar, aqui a gente ouve as pessoas lá fora muito mais alto do que realmente a gente ouviria, o que é bizarro, né? Mas apenas ignorem as crianças gritando no fundo. Mas enfim, voltando ao assunto. Uma das principais mudanças pra mim, assim, que eu me forcei a olhar de uma outra forma foi em relação às redes sociais. E eu já falei tanto sobre esse assunto que parece até um pouco repetitivo, sabe? Eu fiz um podcast inteiro falando sobre as redes sociais, o impacto das redes sociais, principalmente para quem é artista. E eu cheguei num ponto em que eu precisava tomar uma decisão que ia impactar muito profundamente na minha saúde mental, que era depender menos das redes sociais para trabalho, né, no geral, assim, depender menos de divulgação em redes sociais para ter retorno no meu trabalho. Então, essa foi uma decisão que eu tomei no final do ano passado, mais ou menos, que o momento que eu decidi que eu não queria mais depender tanto das redes sociais, é como se eu tivesse tirado um peso de cima de mim, sabe? Era um peso muito grande e automaticamente eu me senti mais aliviada, do tipo, poxa, finalmente eu não vou mais depender disso, eu vou trabalhar de outras formas, vou criar outras estratégias de trabalho para não continuar pirando, sabe? Porque eu acho que todo mundo que depende de rede social, trabalha com rede social, percebeu que deu uma caída muito grande de visualização, engajamento, enfim, sabe? Toda aquela história. Então, assim, não que eu vou deixar de trabalhar 100%, né? Eu sempre vou usar como uma ferramenta, mas eu não queria que ela fosse a ferramenta principal, porque basicamente o que a gente estava fazendo era trabalhar para uma plataforma, no caso o Instagram, que basicamente definia como a gente tinha que trabalhar. Então, eu me sentia de certa forma presa dentro daquele formato, sabe? Tendo que produzir ali o que a ferramenta, né? Tipo, que a rede social queria que eu produzisse para ter o retorno que a gente queria, né? Para ter o retorno esperado. E eu simplesmente não queria virar escrava da ferramenta, sabe? De ter que ficar toda hora renovando e pensando em novas formas de produzir que fosse o que eles queriam que eu produzisse, sabe? Então, um exemplo seria quando eles lançaram o Reels, né? Que era para concorrer com o TikTok. E aí, de repente, se você fazia stories, caía muito e só dava visualização se você fizesse Reels. Eu pensei, poxa, mais um formato para eu trabalhar, sabe? Mais energia gasta num negócio que não era uma garantia total de retorno, porque daqui a um tempo eles vão inventar uma nova forma, um novo formato ali, a gente tem que ficar ali, sabe, sempre atrás e seguindo ali o que eles querem que a gente siga, sabe? Então isso tava meio que tirando um pouco a espontaneidade e também estava ditando muito o conteúdo que eu tava produzindo. Então eu decidi meio que tirar essas amarras, sabe? Pra eu poder produzir mais livremente, realmente apresentar o conteúdo que eu quero apresentar, do jeito que eu quero apresentar, sabe?
e fazer as coisas do meu jeito. Então, pra mim isso foi muito importante, tirou realmente um peso muito grande nesse sentido, sabe? Então, pra mim foi bom começar 2021 tirando esse peso de viver de redes sociais. Isso quer dizer que provavelmente eu vou ter que trabalhar mais em outras coisas e tudo mais, mas não tem problema, sabe, gente? O importante é que eu vou continuar produzindo conteúdo aqui pro YouTube, até mesmo para as minhas outras redes sociais, mas eu vou produzir no meu tempo, sabe? Sem ficar pensando em correr atrás loucamente de algoritmo. Então eu vou produzir as coisas no meu tempo, vou produzir os vídeos que eu quero produzir e que eu vejo significado neles, sabe? Que eles querem dizer alguma coisa pra mim. Isso pra mim é o mais importante como artista e como produtora de conteúdo e só de eu pensar que eu vou fazer as coisas desse jeito, eu já fiquei muito mais animada e motivada a produzir, sabe? Então, essa foi uma mudança muito positiva pra mim, porque ao mesmo tempo que eu tirei algumas cobranças que antes eu tinha, por outro lado, eu fiquei muito mais animada e com muito mais energia pra produzir, sabe? Então, querendo ou não, a minha produtividade aumentou até que de uma forma legal, assim, apesar de eu ter diminuído justamente essa cobrança de frequência e números e tudo mais. Bom, e como eu comentei com vocês, 2020 foi um ano muito difícil pra mim e às vezes eu tento me lembrar do que aconteceu no ano passado e é como se a minha memória fosse totalmente nebulosa, assim, sabe? Eu não consigo me lembrar com clareza sobre todas as coisas que eu fiz no ano passado. Às vezes eu até esqueço que eu finalizei um quadrinho, que eu publiquei um quadrinho no ano passado, porque depois da publicação do Bittersweet foi como se tudo viesse ladeira abaixo, sabe? Foi meio que uma coisa juntando na outra, virando uma bola de neve. Quando eu vi, eu tava afundada naquela lama, sem saber como sair dali, sabe? Então a minha memória sobre o ano passado é uma coisa muito doida, assim. E eu tive que fazer um exercício, né, com a ajuda da terapia que eu voltei a fazer no ano passado. Eu fiz algum exercício, assim, pra tentar retomar e me lembrar as coisas boas que aconteceram no ano passado, porque no final do ano eu tava com uma sensação muito grande que eu não tinha feito nada, que nada de bom tinha acontecido no ano passado. E aí eu tive que fazer um esforço pra relembrar que, de fato, algumas coisas boas aconteceram, sabe? Como o caso do meu quadrinho publicado e tudo mais, alguns trabalhos que eu fiz, enfim. Então, só pra vocês terem uma ideia, assim, que realmente pra mim 2020 pode apagar, porque é só caos, desespero e medo. Mas falando sério, gente, às vezes eu acabo tendo alguns gatilhos estando em rede social, quando eu vejo as pessoas falando que apesar de tudo que aconteceu, 2020 foi um ano bom pra essas pessoas, e eu acabo lendo isso e ficando com muito gatilho, sabe? Eu penso, poxa, como assim, sabe? Pra mim esse ano foi tão bosta, eu queria apagar, eu queria que não tivesse acontecido esse ano. E realmente é muito difícil, eu acho que pra cada um, né, lida de um jeito diferente com todas as coisas que aconteceram, que ainda estão acontecendo, sabe? Tanto mundialmente falando, né, quanto com as coisas que acontecem dentro do Brasil e tudo mais. São coisas que acabam deixando a gente cada vez mais frustrado e mais triste, assim, com o que tá acontecendo, sabe? E aí você ter que encontrar uma forma de seguir em frente, de continuar fazendo as suas coisas, de seguindo os seus sonhos e fazendo as coisas rolar. Apesar de tudo isso, é necessário uma força de vontade muito grande, sabe? Uma força de vontade que no ano passado foi muito difícil encontrar e que eu só encontrei essa força de vontade, assim, eu não sei de onde que eu tirei, sabe? Eu realmente acho que foi um esforço, assim, tão grande de ter encontrado esse, sabe, bem lá no fundo, a força de vontade para fazer algumas coisas no ano passado, como, por exemplo, o lançamento do meu novo curso, né, de ilustração digital, que eu lancei no final do ano passado, que eu realmente não sei da onde eu consegui, sabe, tirar forças para produzir e lançar esse curso, porque foi nos momentos, assim, mais difíceis para mim, né, ter que superar tudo que estava acontecendo, tudo que eu estava sentindo, todas as frustrações para ter feito isso, sabe?
e, consequentemente, eu tava me sentindo tão cansada, era tipo assim, um cansaço ancestral, sabe? Era um bagulho que eu acho que de todos os anos, assim, eu acho que eu nunca me senti tão cansada quanto no ano passado, apesar de, se eu for pegar o nível de produção e as coisas que eu fiz nos anos anteriores, com certeza 2020 tá muito longe, assim, de ser o meu ano mais produtivo. Talvez ele tenha sido um dos menos produtivos dos meus, sei lá, da última década, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que produzi muito, sempre desenvolvi vários projetos, sabe? Sempre estava fazendo alguma coisa. E aí, se eu for pegar e analisar, 2020 foi um ano que eu produzi muito pouco comparado aos outros. E mesmo assim, eu sentia o cansaço como se eu tivesse trabalhado 10 vezes mais, sabe? Então, é uma coisa muito doida, assim, sabe? E aí, depois de tudo, eu tirei essas semaninhas de férias no final do ano passado. Eu já tava com essa ideia fixa de mudar as coisas, sabe? De fazer diferente, de focar mais em mim, nos meus projetos e no que eu quero fazer de agora em diante. Isso, com certeza, foi muito importante pra mim. Eu já tô começando, assim, 2021 um pouco diferente, um pouco melhor, um pouco mais estabilizada mentalmente, sabe? É óbvio que existem dias que são um pouco mais difíceis do que outros, existem dias bons, existem dias ruins, mas no geral, assim, eu me sinto mais estável do que no ano passado e eu sinto que eu me sinto mais também motivada, sabe, pra fazer as coisas. E foi no meio disso tudo que eu finalmente consegui voltar à minha produção de quadrinhos. Então, na semana passada, eu comecei a publicar algumas short stories, né, algumas historinhas curtas baseadas em Bittersweet. Não é exatamente uma continuação, mas é como se fosse uma continuação da história, mas em pequenas histórias, sabe? Isso tem sido muito motivador pra mim, sabe? Eu tenho me dedicado a isso. Eu me sinto já mais feliz de ter voltado aos meus projetos, de fazer quadrinhos, principalmente porque Bittersweet é um quadrinho que os leitores, eles têm muito carinho, eles gostam muito, então foi muito legal ter esse feedback das pessoas que acompanham, de estarem felizes também com o retorno da série. Então isso foi muito importante pra mim. E pra quem quiser conhecer e acompanhar, é só me seguir lá no Instagram, que eu tô publicando lá no meu Instagram, e também no Tapas, assim como eu fazia na publicação normal, né, do Bittersweet. E eu tenho que dizer pra vocês também, pessoal, que eu tô com muitas ideias de muitos projetos bacanas pra esse ano. Então, podem apostar que vou vir muitos vídeos bacanas, muitos tutoriais também de desenho para vocês, cursos novos, enfim, cara, muitas novidades bacanas que ao longo aí do ano eu vou divulgando para vocês. Então é isso, espero que vocês tenham curtido aí tanto a nossa conversa quanto o processo de produção desses desenhos no meu novo sketchbook. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de dar like, de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito e de acionar o sininho das notificações para não perder nada que eu posto por aqui. E até a próxima. Tchau!